Título 4 do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença. Capítulo I da Petição Inicial. Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Artigo 319. A petição inicial indicará e o juízo a que é dirigida. Segunda, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Observação: o fato de você não saber alguns detalhes de informações sobre o réu não impossibilita alguém de mover uma ação, mas precisa prover meios de achar o réu. Terceira, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Quarta, o pedido com as suas especificações. Observação: deve pedir tudo o que quer e o juiz não pode conceder nada além daquilo indicado na petição. V. O valor da causa. Observação: se não houver um valor real, tem que colocar um valor estimado, simbólico. Sexta, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Observação: alegar e não provar é não alegar. Precisa provar. Pode colocar que irá provar em momento oportuno, por exemplo, por meio de testemunha, perícia, etc. Sétima novidade: a opção do autor pela realização, ou não, de audiência de conciliação ou de mediação. Observação: você pode colocar se opta ou não, porém, para não haver audiência de conciliação, a outra parte deve não querer também. Se a outra parte quiser, o autor deverá comparecer. Observação: se não colocar nada, significa que quer. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Observação: ainda que não tenha todas as informações, poderá ingressar com a ação se for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Observação: deve instruir a petição com os documentos necessários para a solução do caso, sob pena de preclusão. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Observação: indeferirá extinguindo o processo sem resolução de mérito, porém cabe apelação à decisão. Capítulo 2º do pedido. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Observação: tem que ser perfeitamente definido. Parágrafo 1 graus. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Observação: deve acompanhar a memória de cálculo, para o juiz analisar se está correto. Parágrafo 2 graus. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Observação: o pedido tem que estar condizendo com os fatos e fundamentações apresentadas. Artigo 323. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Observação: deve constar exatamente o que você quer.
Parágrafo 1 graus. É lícito, porém, formular pedido genérico. E nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Segunda, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Observação: por exemplo, em casos de pedido de danos morais, visto que não sabe exatamente o alcance do dano. Terceira, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2 graus. O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Artigo 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Observação: pode solicitar, na petição inicial, que o juiz conceda a reparação de um modo ou de outro. Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Observação: faça um pedido principal, mas se o juiz não entender dessa forma, que acolha o segundo pedido subsidiário. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Artigo 327. É lícita a acumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1 graus. São requisitos de admissibilidade da acumulação que e os pedidos sejam compatíveis entre si. Segunda, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Terceira, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Parágrafo 2 graus. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Observação: as regras dos procedimentos especiais não podem ser incompatíveis com as do procedimento comum. Se forem compatíveis, pode cumular. Parágrafo 3 graus. O inciso I do parágrafo 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o artigo 326. Artigo 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Observação: haverá a divisão dos valores entre os credores existentes, ainda que não tenham participado do processo. Artigo 329. O autor poderá, e, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Segunda, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Observação: será assegurado o contraditório ao réu e o prazo mínimo de 15 dias para se defender do novo pedido, bem como a garantia de requerer prova a este. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Capítulo 3º do indeferimento da petição inicial. Artigo 330. A petição inicial será indeferida quando, e, for inepta. Segunda, a parte for manifestamente ilegítima. Observação: legitimidade tanto do autor quanto do réu. Terceira, o autor carecer de interesse processual. Observação: interesse jurídico. O interesse deve estar justificado em lei. Quarta, não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Parágrafo 1 graus. Considera-se inepta a petição inicial quando, e lhe faltar pedido ou causa de pedir. Observação: não houver pedido ou causa de pedir. Segunda, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Terceira, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Observação: o pedido tem que ser a conclusão lógica daquilo que narrei. O pedido tem que ter alguma coisa a ver com a narração. Quarta, contiver pedidos incompatíveis entre si. Parágrafo 2 graus.
nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Observação: precisa discriminar as cláusulas contratuais que quer questionar, controversos, bem como quantificar aqueles que não serão discutidos, incontroversos. Parágrafo 3 graus. Na hipótese do parágrafo 2, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Observação: enquanto não for decidido ou determinado tutela, deverá continuar a ser pago o que foi contratado à época, bem como do modo estabelecido em contrato. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Parágrafo 1 graus. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Observação: manda citar o réu para responder o recurso, ou seja, expor os motivos pelos quais devem manter o indeferimento. Parágrafo 2 graus. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no artigo 334. Artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Parágrafo 3 graus. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Observação: o réu será intimado e não citado. Será citado apenas, basicamente, quando precisar se defender. Capítulo 4. Improcedência liminar do pedido. Uma coisa é o indeferimento da petição inicial, outra coisa é a improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido acontece após a petição inicial ser aceita. Artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, fase de produção de provas, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Observação: somente em processos que não há a produção de provas. E enunciado de súmula do STF ou do STJ. Segunda, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Terceira, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Quarta, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Parágrafo 2º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Parágrafo 3º. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Parágrafo 4º. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Capítulo V da audiência de conciliação e mediação. Artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Observação: marca a audiência, com antecedência mínima de 30 dias, e cita o réu com antecedência de 20 dias em relação à data da audiência. Parágrafo 1 graus. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Parágrafo 2 graus. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. Observação:
Pode haver mais de uma sessão, porém desde que não ultrapasse 2 meses da data da primeira sessão. Parágrafo 3 graus. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Parágrafo 4 graus. A audiência não será realizada. E se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. Segunda, quando não se admitir a autocomposição. Parágrafo 5 graus. O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Observação: o autor deverá expressar seu desinteresse na petição inicial e o réu em petição. Parágrafo 6 graus. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Parágrafo 7 graus. A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. Parágrafo 8 graus. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Parágrafo 9 graus. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Parágrafo 10º. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, formular acordo. Parágrafo 11º. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 12º. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Capítulo 6 da contestação. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Observação: começará a correr o prazo de 15 dias a partir de e da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Observação: se houver autocomposição, não haverá contestação. Segunda do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4, o inciso I. Terceira, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Parágrafo 1 graus. No caso de litisconsórcio passivo, mais de um réu, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6, o termo inicial previsto no inciso 2º será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Observação: o prazo para contestar, para cada um dos réus, será a data de apresentação de seu pedido de cancelamento da audiência. Prazo é individual. Parágrafo 2 graus. Quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4, inciso 2º, havendo litisconsórcio passivo, e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Artigo 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Observação: deve alegar toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar e inexistência ou nulidade da citação. Segunda, incompetência absoluta e relativa. Observação: ninguém será julgado senão pelo juiz competente. Terceira, incorreção do valor da causa. Observação: se o autor colocou um valor errado. Quarta, inépcia da petição inicial, v. perempção. Sexta, litispendência. Sétima, coisa julgada. Oitava, conexão. Nona, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, x, convenção de arbitragem, x, ausência de legitimidade ou de interesse processual.
12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Parágrafo 1 graus. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2 graus. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Parágrafo 3 graus. A litispendência quando se repete a ação que está em curso. Parágrafo 4 graus. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Parágrafo 5 graus. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Observação: apenas convenção de arbitragem e incompetência relativa o juiz não poderá conhecer de ofício. Parágrafo 6 graus. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Observação: se não alegar a existência de convenção de arbitragem, estará, tacitamente, renunciando-lhe. Artigo 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% a 5% do valor da causa, ou, sendo este irrisório, nos termos do artigo 85, parágrafo 8. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Parágrafo 1 graus. O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do artigo 338, reembolsar o réu excluído. Parágrafo 2 graus. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Artigo 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Observação: por exemplo, move-se uma ação no Rio de Janeiro contra um réu de São Paulo, visto que a ação deveria ter sido proposta em São Paulo, incompetência, domicílio do réu, o réu poderá protocolar a contestação em São Paulo mesmo. Parágrafo 1 graus. A contestação será submetida à livre distribuição, ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Parágrafo 2 graus. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Observação: quem reconhece a competência é o juízo da causa. Quem julgará o processo será o juízo, prevento, que a recebeu. Parágrafo 3 graus. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada. Parágrafo 4 graus. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo-se. Observação: deve impugnar precisamente, tópico por tópico do que for alegado na petição inicial. E, não for admissível, a seu respeito, a confissão. Segunda, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Terceira, estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Observação: porque eles nem sempre têm contato direto com a parte. Artigo 342.
depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando e relativas a direito ou a fato superveniente. Segunda, competir ao juiz conhecer delas de ofício. Terceira, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Capítulo 7º da Reconvenção. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito, não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Observação: não tem mais como voltar atrás, já era. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Observação: pode ampliar o polo ativo quanto o polo passivo, segundo os parágrafos 3 e 4. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte, réu, deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Observação: o réu tem que afirmar que é titular de direito em face do autor substituído. Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Observação: o réu pode propor reconvenção sem oferecer contestação. Capítulo 8º da Revelia. Artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel, e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Observação: revel é aquele que não contesta a ação. Artigo 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se, e havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Segunda, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Terceira, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Quarta, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Capítulo 9 das Providências Preliminares. Artigo 347. Fim do prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver. Artigo 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Observação: o réu revel pode produzir provas contra as alegações do autor, porém, para isso, deverá fazer parte do processo a tempo de praticar os atos. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Observação: é uma causa de réplica ao autor, para se manifestar acerca dos fatos apresentados pelo réu. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Observação: mais uma causa de réplica ao autor. Apenas esses dois casos de réplica. Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo X, julgamento conforme o estado do processo. Observação: o estado do processo aqui tratado e em próximo capítulo, é o estado em que só há petição, contestação,
réplica e demais providências preliminares, não havendo ainda, portanto, oitiva de testemunhas, produção de provas, etc. Capítulo X do julgamento conforme o estado do processo. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2ª e 3ª, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Observação: quando for sentença apenas a parte do processo, caberá agravo de instrumento e não apelação. Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando, e não houver necessidade de produção de outras provas, segunda o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349. Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, e mostrar-se incontroverso, segunda estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Observação: líquida, condena o réu a pagar X pro autor. Observação: ilíquida, condena o réu a pagar todos os danos por ele sofridos que serão liquidados oportunamente. Parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Parágrafo 5º. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Capítulo X do saneamento e da organização do processo. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, e resolver as questões processuais pendentes, se houver. Segunda, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Terceira, definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Artigo 373. O ônus da prova incumbe e ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Segunda, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Quarta, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. V. Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2ª e 4ª, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Parágrafo 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. Parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunhas. Parágrafo 6º. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3, no máximo, para a prova de cada fato. Parágrafo 7º. O juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Parágrafo 8º.
Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. Parágrafo 9º. As pautas de audiências deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Capítulo 12 da audiência de instrução e julgamento. Artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Artigo 360. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe e manter a ordem e o decoro na audiência. Segunda, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Terceira, requisitar, quando necessário, força policial. Quarta, tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do MP e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. V. Registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente. E o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito, laudo pericial. Segunda, o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. Terceira, as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o MP intervir ou apartear, sem licença do juiz. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada. E por convenção das partes. Segunda, se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Terceira, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1º. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao MP. Parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou de sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Artigo 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do MP, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos, a critério do juiz. Parágrafo 1º. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo MP, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Observação: 15 dias para o autor, depois 15 dias para o réu, depois 15 dias para o MP, se aplicável. Artigo 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Observação: cindida, dividida. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Artigo 366.
Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Artigo 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato. Parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe as folhas, que serão encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2º. Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do MP, o escrivão ou chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Observação: quando no termo constar algo diverso do que fora constituído ao advogado em procuração. Exemplo: se tiver algo no termo sobre quitação de valores e o advogado não tiver poderes para responder pela parte sobre essa questão. Parágrafo 3º. O escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Parágrafo 4º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código, em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Parágrafo 6º. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Artigo 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais.